A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-la a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 19. Nós vamos ler aí dos versículos 1 ao versículo 20 e vamos aprender um pouco mais aqui nessas passagens aqui, onde está falando da terceira viagem missionária de Paulo. Então, diz o seguinte, Paulo está em Éfeso lá, né? Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou-lhes: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome de Jesus, do Senhor Jesus, era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se ali um montante de 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. À luz desse texto, é importante nós entendermos aqui então que o Paulo fala aqui do batismo no Espírito Santo de Deus. Observe que você não pode confundir o seguinte, que quando eles falam aqui, olha, nós nunca falaram sobre isso para nós. O Paulo perguntou: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Ele falou assim: olha, pelo contrário, versículo 2, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É diferente, então, as pessoas entenderem o seguinte, que aqui as pessoas não haviam ainda ouvido falar que o Espírito Santo de Deus habitaria no seu coração, ele direcionaria as suas ações para que você se motivasse a buscar a Jesus, se motivasse a trabalhar no reino de Deus como um servo, como um homem, um soldado alistado no exército, para que você tivesse autoridade para falar em nome de Jesus Cristo. Então,
Sabendo disso, Paulo falou assim, olha, o batismo de João, ele realizou o batismo, versículo 4, para arrependimento, dizendo que após ele viria um que o batizaria com o Espírito Santo e fogo. E impondo as mãos sobre essas 12 pessoas ali, a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo, quer dizer, foi anunciado para eles o batismo do Espírito Santo, e eles foram batizados no Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então é importante que você entenda aqui, que essa ação do Espírito Santo de Deus, que o batizar no Espírito Santo de Deus, não significa que você vai falar necessariamente em outras línguas estranhas, é diferente isso. Assim como aconteceu no livro de Atos, nós lemos lá em Jerusalém, lá no dia de Pentecoste, lá em Samaria e lá para os gentios, aqui aconteceu algo interessante também, que nessa região aqui ainda não havia acontecido esse fenômeno ali para aquelas pessoas, eles nem sabiam desse batismo do Espírito Santo. Então Paulo põe as mãos sobre eles e eles começam a profetizar e falar em outras línguas. É importante que você entenda que o poder do Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Deus vai usar você com profecias, Deus vai usar você para falar em outros idiomas, outras línguas. É importante que você entenda que o poder do Espírito Santo de Deus está disponível para aquele que crê. Mas é importante que você creia que o Espírito Santo existe, que ele está presente, que o mesmo Espírito que habitou Jesus Cristo está querendo habitar no seu coração, para que você fale o quê? Para que você anuncie Jesus Cristo. Então observe que durante meses, versículo 8, Paulo frequentou as sinagogas e falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. É importante que Deus vai te capacitar, vai te revestir de poder para você ser testemunha de Deus, para você ser testemunha de Jesus Cristo. É importante que você entenda isso, que essa é a função do Espírito Santo, te capacitar para que você seja testemunha de Jesus Cristo, tá bom? Agora, alguns não criam, né? Então por espaço de 2 anos ali, Paulo tentou que todos os habitantes falasse ali, mas assim, muitos não criam. Então o que Paulo fez, a Bíblia diz aqui que ele sai ali, discorrer diariamente na escola de Tirano, quer dizer, como se ele tivesse alugado uma sala aí, um outro sai da sinagoga, já que havia uma discussão ali a respeito do caminho, zombavam a respeito do caminho, versículo 9 fala o seguinte, olha, visto que algum deles se mostravam descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Quer dizer, como se houvesse uma escola, como se Paulo tivesse alugado um local para que as pessoas, os discípulos, fossem lá livremente ouvir. Então ele não deixou de pregar na sinagoga ali para que crescesse mais o evangelho. E a Bíblia diz que isso aí durou um espaço de 2 anos. E versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, olha só, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quer dizer, Deus quer usar você para fazer milagres, para anunciar a palavra. Deus quer, Deus pode, Deus quer usar quem Ele quiser e quem estiver disposto a ser usado por Ele, a ter uma vida na presença dEle. E a ponto de que os lenços, as pessoas, a ponto de levarem aos enfermos leitos e aventais do uso pessoal de Paulo, para que essas vítimas fossem curadas e os próprios demônios eram expulsos das pessoas. Agora, nós não podemos brincar com isso, porque olha o alerta que se faz do versículo 13 em diante. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sob o processo de espíritos malignos. Então é importante que você entenda que existe isso. E aí está o seguinte, olha o que eles falavam, olha, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, olha, esses judeus, filhos de sacerdotes, né, de pessoas religiosas, chegavam para as pessoas possessas de demônio e falavam assim, olha, sai em nome de Jesus o que Paulo prega. Eles não tinham intimidade com Jesus, eles não conheciam Jesus, eles não se colocaram na presença de Jesus, o coração deles não era o altar onde Jesus quer habitar, não é o templo, o corpo deles não era o templo do Espírito Santo onde Deus quer habitar. E aí, olha a resposta dos demônios, olha só,
o espírito maligno, versículo 15, mas o espírito maligno responderam, olha, conheço Jesus, o demônio conhece Jesus, muito mais do que eu, do que você, por quê? Porque nós já estudamos sobre isso, ele era o demônio, o próprio demônio, lá os anjos caíram no céu, nós estudamos sobre isso. E o próprio Satanás lá era um anjo que comandavam lá, e tinha um dos arcanjos que comandavam lá uma parte no setor do céu lá, na organização angelical. E vem os demônios, caem com eles, nós já estudamos sobre isso. Então assim, olha, conheço a Jesus, versículo 15, conheço a Jesus, o demônio falando. E sei quem é Paulo. Quer dizer, os demônios sabem quem verdadeiramente segue a Cristo, quem verdadeiramente tem a vida na presença de Deus. E sabe quem é Jesus. E eles perguntam, mas quem são vocês? Mas vós quem sois? Olha só, o demônio conhece as pessoas que levam a sério o Evangelho. E demais, hein? E mais, o versículo 16 fala assim, ó, e o possesso maligno saltou sobre eles e deixou quase eles nus, saíram correndo aí, quase sem roupa aí, apanharam desse demônio. E isso ficou sendo conhecido na presença de todos ali, e muitos, versículo 18, muitos que creram, e as pessoas começaram a crer, a buscar mais esse Jesus em que os demônios temiam. E a Bíblia diz que muitos se converteram. Olha só, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então é importante que você dê seu testemunho de conversão, sim. Para que as pessoas, olha, tá vendo, eu levava uma vida assim, mas Cristo me libertou de algumas coisas, né? E aí, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus libertou as pessoas daquela prisão, do misticismo, e passaram a ter uma vida na presença de Deus, sendo dirigidos pelo próprio Espírito de Deus. E no versículo 20, eles queimavam os livros ali, né, por conta própria, não se davam conta ali, nem se preocupavam aí, e iam ter uma vida nova agora. O livro deles, de cabeceira, seriam as Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que assim, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É importante que você entenda, onde há o Espírito Santo de Deus, há uma vida nova, você vai se desprender dessas coisas, você vai nascer no seu coração o desejo de conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, e você vai ter vontade de ler a Bíblia de ponta a ponta, e esse é o nosso objetivo aqui no nosso projeto. Legal? Conte conosco para dar o start, para que você perca o medo de ler, para que você perca o receio de ler as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler juntos. É importante depois que você se aprofunde a mais, que você busque a Deus verdadeiramente. Ele vai te instruir, Ele vai te mostrar outros livros para que você procure ver detalhes, por curiosidade até, e que você seja realmente, que você fale ousadamente da palavra para outras pessoas, tá legal? Que o Espírito Santo de Deus te capacite e te use aí para a honra e glória do Senhor Jesus, tá legal? Um beijo para você, espero você na próxima aula, onde nós vamos continuar lendo esse livro para podermos crescer um pouco mais na presença de Deus, tá legal? Um beijo para você, continue com Deus, Jesus te ama e até a próxima aula. Tchau!